Olá, seja bem-vindo e bem-vindo. Você confere agora o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo e reportagens da nossa equipe de jornalismo. Apesar do aumento do número de mortes causadas pela pandemia, cresceu a expectativa de vida dos brasileiros. De acordo com o IBGE, a esperança é de viver até perto ali dos 77 anos. A crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 não fez cair a expectativa de vida dos brasileiros em 2020. Ao contrário, cresceu e passou de 76 anos e 6 meses em 2019 para 76 anos e 8 meses no ano passado, um aumento de 2 meses. Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria de 73 anos e 3 meses, e para as mulheres, de 80 anos e 3 meses em 2020. Desde 1940, a esperança de vida no Brasil aumentou em 31 anos e 3 meses. As informações fornecidas pelo estudo, que é publicado anualmente, servem de parâmetro para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. Em 1940, a esperança de vida era de 45 anos e 5 meses, sendo 42 anos e 9 meses para homens e 48 anos e 3 meses para mulheres. A taxa de mortalidade infantil era de cerca de 146 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Já em 2020, a taxa foi de 11 mortos por 1.000 nascidos. A região Nordeste impulsiona a recuperação do consumo de serviços. Segundo o levantamento do Banco Central, a procura das famílias pela região contribuiu com o impacto positivo do setor de turismo nos últimos meses. O Banco Central avaliou que o Nordeste é a região do país que mais se destacou na recuperação do consumo de serviços às famílias, na comparação com o nível observado antes da pandemia de Covid-19. O levantamento comparou a performance das regiões Nordeste, Sudeste e Sul em relação aos dados da pesquisa mensal de comércio e de serviços, que serviram de referencial para análise. Segundo o Banco Central, esse desempenho do Nordeste pode ter sido influenciado pela retomada do setor de turismo, que registrou um ritmo mais intenso que o observado nas outras regiões. Dados da pesquisa indicam que o consumo de serviços às famílias nos estados da região já havia caminhado para o terreno positivo em setembro, na variação sobre fevereiro de 2020. Ao mesmo tempo, as regiões Sul e principalmente o Sudeste permaneceram a passos lentos. O avanço da vacinação também favorece a volta à normalidade de atividades que dependem de maior interação social, contribuindo para a manutenção da retomada do setor de serviços às famílias. E olha só, a mensalidade escolar pode subir mais de 12% no ano que vem. Não existe limite máximo para o reajuste anual, mas colégios precisam apresentar uma planilha de custos que comprove a necessidade do aumento. Antes do ano chegar ao fim, as escolas particulares já anunciam os reajustes para 2022. E com a retomada dos alunos ao ensino presencial, o valor das mensalidades tende agora a acompanhar a disparada da inflação no país, que no acumulado em 12 meses voltou a alcançar os 2 dígitos. Um levantamento realizado pela consultoria Meira Fernandes, especializada em gestão de instituições de ensino, mostra que 90,9% das escolas particulares pretendem aumentar o valor da mensalidade no próximo ano. A pesquisa foi realizada em novembro em 5 estados, com escolas que reúnem cerca de 25 mil crianças e adolescentes matriculados. Entre as instituições que vão subir os preços, a maior fatia pretende fazer um reajuste entre 7% e 10%. Uma parcela de 7,6% informou que vai aplicar um aumento entre 10% e 11%, enquanto 9,1% vão elevar as mensalidades em 12% ou mais. Vale lembrar que não existe teto para o reajuste e que cada escola tem autonomia para definir as mensalidades. Apesar disso, a lei estabelece que o novo valor deve estar de acordo com as despesas da escola, comprovado por planilha de custos, e o reajuste só pode ser feito uma vez a cada 12 meses. Além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia de Covid-19 tem consequências socioeconômicas devastadoras. O alerta foi feito pela Cruz Vermelha, que destacou que a situação é ainda pior para mulheres imigrantes.
Em seu relatório mais recente, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis. Isso gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países. O presidente da Cruz Vermelha, Francisco Roca, afirmou que a pesquisa confirmou suspeitas preocupantes. Os impactos secundários da pandemia na estrutura da sociedade serão sentidos nos próximos anos e, inclusive, décadas. O documento revela a situação triste de pessoas que já eram vulneráveis e que agora foram levados a uma situação limite. O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica. Todas as sociedades objeto de estudo afirmaram que tiveram que reforçar os serviços de proteção às vítimas de agressões. A insatisfação com o salário, com a carga horária e até com a função exercida faz com que mais de 50% dos brasileiros pensem em mudar de carreira. Mas trocar de profissão nem sempre é fácil. É uma decisão que precisa ser tomada com cautela e com planejamento. Quando a Fabiana se formou em jornalismo, tinha a certeza de que era profissão para a vida toda. Tenho na família, eu sou sobrinha de jornalistas, então eu achava que seria uma coisa para seguir carreira mesmo, para ficar aí até o fim da vida. E ela tinha um sonho. Eu queria o jornalismo impresso, eu queria aquela coisa raiz mesmo, assim, de ficar na redação até 3 horas da manhã e ficar apurando matéria. Foram 13 anos de carreira, mas em veículos digitais. E aí veio a frustração. Realmente eu tinha muito essa coisa com o impresso, então eu acho que deu uma frustrada, que essa fantasia que eu tinha de como seria a minha profissão mudou um pouco. Para alguns, a frustração é traduzida em estresse, desânimo e desinteresse. Para outros, o que mais incomoda é a falta de reconhecimento ou até a desvalorização da área. E todos esses sinais podem indicar que chegou a hora de mudar de carreira. 53% dos brasileiros querem mudar de profissão. Isso é o que diz um levantamento que mostra que esse número está sim associado ao desemprego, que chegou a 14,4 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano, segundo dados do IBGE. Mas esse desejo de mudança também está muito associado à insatisfação com a carreira. Trabalho com transição de carreira faz 7 anos agora. Acho que eu não vi o momento em que tantas pessoas procuraram querendo discutir ou conversar ou estarem satisfeitas com a carreira e com o trabalho. A pesquisa sobre comportamento das pessoas no pós-pandemia, realizada por uma plataforma de buscas online, enumera as principais razões apontadas pelos entrevistados que afirmaram ter o desejo de mudar de profissão. Em primeiro lugar está o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, seguido pela busca de um salário maior ou por uma função mais significativa, a redução da quantidade de tempo trabalhado por dia e a procura por um trabalho que dê prazer. A transição mesmo, o primeiro impulso de mudança veio por conta dessa reflexão de a vida é um sopro, tem uma finitude, e aí será que eu estou usando bem meu tempo? Será que eu estou fazendo o que eu realmente gosto? E quando esse tipo de pergunta começa a rondar a mente, muitas vezes a saúde já foi afetada como um todo. A maior procura que eu tenho são as pessoas que já chegam aqui com alguma questão de saúde emocional. Às vezes até nem percebem, mas já está afetando, inclusive, a saúde física. Então, perda de memória, se sente com falta de foco, fica ansioso durante o dia, tem aquela angústia, enxaqueca, gastrite, às vezes tontura, excesso de apetite ou falta dele, né, alergias, questões físicas também, e que estavam relacionados ao trabalho. É aí que chega a hora de repensar a carreira, mas a maioria não sabe nem por onde começar. Então, a primeira fase é ela se conhecer mais, ela entender quais são os pontos fortes, os talentos que ela já tem, aonde é que ela pode dar mais, aonde é que ela se destaca. Depois, segundo a especialista, é preciso analisar como esses talentos se encaixam no mercado de trabalho. E a gente faz um mapeamento dentro do mercado, eu vou trazer formatos de carreira,
espaços onde ela pode usar essas características que ela já tem na natureza dela, ou seja, a gente vai abrir aí um campo de possibilidades. Depois que a gente abre esse campo de possibilidades, é hora de entrar em ação e mostrar para o mercado que eu tenho algum valor, que eu tenho diferencial, que eu posso fazer outras coisas. Além disso, é preciso se planejar financeiramente. E o mais importante... E muitas vezes esse processo ela não precisa fazer saindo do trabalho de onde ela está. Ela pode continuar trabalhando e fazer esse processo de se conhecer mais. Foi o que a Keter fez. Ainda atuando como advogada, deu início a outra carreira. Estou indo para a área de investimentos, educação financeira, tentando conciliar os dois. A Keter é uma dessas pessoas que tiveram a ideia de uma nova profissão durante o isolamento social. Veio a pandemia que eu e meu marido, a gente deu esse clique ali de começar a fazer essas profissões que você consegue se desenvolver muito bem pela internet também. Pelas redes, ela tem visto o negócio deslanchar, criou uma página para dar orientações sobre finanças e tem se preparado para isso. Eu fiz vários cursos, então eu estudei muito, apesar de também já investir muito nessa área. Mas eu ainda quero entrar de cabeça, talvez ser uma assessora, tirar mais qualificações. Eu estou estudando bastante para ver onde que eu vou agora, que rumo que eu vou tomar. Já a Fabiana não se planejou tanto assim. Na verdade, a troca de carreira veio com a mudança de residência para outro país, o que aconteceu por razões pessoais. Óbvio que isso acabou me levando para outros caminhos, porque a gente acaba a gente tem que abrir o leque aí de opções e aceitar outras coisas e tentar outras coisas que fujam um pouco mais da nossa área, por questões de vida mesmo. Hoje, em Portugal, ela tem uma nova formação e trabalha com atendimento ao cliente. E eu acho que o contato com o cliente está me trazendo de volta isso, assim. Acabou me ajudando a resgatar alguma coisa que eu gostava muito na minha profissão anterior, assim, sabe? Então, eu acho que está sendo um aprendizado muito bom e um resgate também muito bom de coisas que eu tinha perdido na minha carreira. E ganhando em euro. Sim, agora eu ganho em euro, mas eu vou dizer assim que é mais ou menos o equivalente ao que eu ganhava no Brasil, não é assim? Mas pela questão de lugar e segurança, sim, é outra realidade. Outra realidade. É isso que você busca? Será que é tarde para recomeçar? A nossa expectativa de vida está indo lá batendo 80, 90 anos. Então, se a gente hoje está com 40, eu penso que tem mais 40 para frente. Ou seja, se você agora está pensando em fazer uma transição de carreira, achando que você ou está muito velho, né, ou está muito velha, e está pensando, nossa, não está mais na idade, eu vou dizer para você, ó, pensa que tem mais uma vida pela frente. Tem muita coisa a se fazer. Dá para ter muitas carreiras ao longo do tempo. Se você tem ou conhece alguém com dificuldades para dormir, não perca! Empresa oferece passagem sem destino para passageiros que desejam embarcar no sono. Nós voltamos já! Estamos de volta. Cientistas dos Estados Unidos criaram um chiclete que promete reduzir a carga viral do coronavírus. Os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram o chiclete experimental, que pode limitar a quantidade de coronavírus na saliva e ajudar a conter a transmissão quando as pessoas infectadas estão falando, respirando ou tossindo. A goma de mascar contém cópias da proteína conhecida por reter as partículas de coronavírus. Ela é encontrada na superfície das células que o vírus usa como porta de entrada para invadi-las e infectá-las. Em vez de invadir as células, o vírus se ligaria às proteínas do chiclete. Segundo os pesquisadores, em experimentos em tubo de ensaio com amostras de saliva de indivíduos infectados, as partículas de vírus se ligaram aos receptores no chiclete. Como resultado, a carga viral nas amostras caiu em mais de 95%. No estudo publicado na revista científica Molecular Therapy, os cientistas afirmam que a goma de mascar especial prende o vírus. A estratégia geral é acessível para proteger os pacientes da gravidade da doença por meio da reinfecção, quando os vírus se replicam na boca e invadem novamente as células e minimizar a transmissão para outras pessoas. O uso da goma de mascar para reduzir a carga viral na saliva ajudaria a aumentar o benefício das vacinas
e seria particularmente útil em países onde os imunizantes ainda não estão disponíveis, já que os custos são baixos. O menor marca-passo do mundo não chega a ser maior do que um comprimido, mas exatamente pelo tamanho pode ser implantado dentro do coração. E a capital paulista entrou para a história nessa semana ao implantar o Micra pela primeira vez. Essas são fotos da cirurgia para a implantação do mini aparelho, que durou 3 horas. O paciente é um homem de 56 anos, morador de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele sofre de arritmia, que é quando o coração bate fora do ritmo adequado para bombear sangue para todo o corpo. Para corrigir o problema, ele recebeu o menor marca-passo do mundo. O procedimento entrou para a história da medicina brasileira, por ser o primeiro do gênero realizado em São Paulo e o segundo no país. A nossa equipe de reportagem conversou com 2 dos médicos que participaram da cirurgia. Nós estamos implantando um robozinho no coração. Esse robozinho vai fazer o que a gente quer em termos de estimulação. E com isso, a gente dispensa aqueles fios, aqueles que trazem os problemas. Toda a ritmologia cardíaca brasileira aguardava ansiosamente esse dispositivo com essa tecnologia. E o eletrodo é a parte mais frágil, né? Os cabos eletrodos são a parte mais frágil de todo o sistema e todos os dispositivos cardíacos eletrônicos implantados como marca-passo. O marca-passo é um aparelho que ajusta o ritmo cardíaco e no caso do paciente de Carapicuíba, os batimentos eram acelerados. O dispositivo foi inventado na década de 60 e veio evoluindo bastante ao longo do tempo. A versão mais avançada e menor é o Micra, que é produzido por uma empresa norte-americana. Esse marca-passo aqui é o que foi implantado no paciente de Carapicuíba. O peso dele é de 2 gramas. O modelo mais antigo pesa em torno de 20 gramas. Para a gente ter uma ideia do tamanho, é mais ou menos esse aqui, ó, de um comprimido. E esse pequeno aparelho é a esperança de salvar muitas vidas no futuro. Todo marca-passo é um gerador de pulso. Esse pulso ele tem que caminhar através de cabos e ir até o coração. Tá? Esse dispositivo ele dispensa isso, todo o dispositivo, né? Então a geração de pulso está intimamente relacionada já com o coração. Então essa entrega se torna muito mais eficiente. Em termos de bateria, para você ter uma ideia, houve um incremento na longevidade desses aparelhos justamente porque o gasto é menor. É uma alta tecnologia, são baterias chamadas de alta densidade e o desperdício de energia, houve economia de energia, então a durabilidade estimada gira em torno de 8 a 12 anos, enquanto os marca-passos tradicionais giram em torno de 7 a 9 anos. A nova tecnologia vai ajudar principalmente pacientes graves, como por exemplo, com doenças renais e câncer. Em termos de taxa de infecção, os estudos mostram que com esse novo dispositivo, ela ocorre em um paciente a cada 50 mil implantes. Nos marca-passos tradicionais, essa taxa é de 1%. Para você ter uma ideia do impacto da infecção desse novo dispositivo. De acordo com a empresa que produz o Micra, mais de 100 mil pessoas em todo o mundo já usam o aparelho. E o preço é mais elevado que o modelo convencional. Enquanto o aparelho mais antigo custa em torno de R$25 mil, ele sai por R$125 mil. Mas a previsão dos médicos é que com o tempo o Micra se torne mais popular e com isso seu custo seja menor. E essa é a esperança de médicos e pacientes. Enquanto a tecnologia acelera, o coração mantém o ritmo das batidas. Você já pensou em pagar para dormir em um ônibus? Essa é a aposta feita por uma nova empresa de ônibus turísticos de Hong Kong, que promete viagens sem destino como solução para combater os problemas de insônia. Em um dia ensolarado, cerca de 70 passageiros, desde crianças a idosos, sobem em 2 grandes ônibus de 2 andares. Destino final, lugar nenhum. O primeiro é um ônibus silencioso, no qual as pessoas podem dormir. O outro, um ônibus clássico de turismo. A viagem de 85 quilômetros começa em um bairro animado da cidade, antes de percorrer as rodovias costeiras.
Enquanto alguns aproveitam a vista, outros colocam protetores de ouvido e máscara nos olhos e mergulham rapidamente no sono por 5 horas, o tempo que dura a viagem. De acordo com o presidente e contratante da Hulu Travel, Frank Chu, os trajetos escolhidos têm o menor número de semáforos possíveis para reduzir as paradas, que podem despertar os passageiros. Para ele, o objetivo dessas viagens é duplo: uma soneca para os que têm dificuldades para dormir e um momento de relaxamento aos moradores de Hong Kong que desejam fazer um pouco de turismo após 20 meses de fechamento das fronteiras. A estratégia de coronavírus zero aplicada pelo governo permitiu manter a taxa de infecção em um nível baixo, mas isolou completamente este centro de negócios internacional. Até que é uma boa ideia, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!